Olá, meus queridos de Deus, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Pastor Carlinhos passando por aqui para compartilhar mais uma palavra da parte de Deus com você. Amados, eu quero conversar um pouco com você, meditar juntamente com você a respeito da ansiedade. Este é um dilema que muitas famílias estão a viver. Este é um dilema que muitas famílias estão a atravessar. E aí vem algumas perguntas. O que provoca a ansiedade? O que faz com que a ansiedade ela venha surgir, venha estabelecer-se dentro de casa, ela venha ganhar notoriedade dentro da família? Existem sim alguns fatores que levam e conduzem as pessoas à ansiedade, né? E aí viver uma vida dependente de medicações, de terapias e acompanhamento médico, né? Não que isso seja mal, venha ser mal, não, nada disso, tá bom? Se você está fazendo acompanhamento médico, continue, né? Complete aí o processo, tá bem? Afinal de contas, a medicina, ela foi dada, né, aí por Deus, foi criada pelo próprio Deus para que a gente pudesse aí ter uma ajuda a mais nas questões naturais da nossa vida, tá bom? Mas, amados, de fato existem coisas, existem fatores que levam à ansiedade, né? A ansiedade, como por exemplo, preocupação com aquilo que ainda está por vir. Tem pessoas que elas adoecem só pelo fato de saberem que o final do mês se aproxima e ela não sabe como ela vai pagar as suas dívidas, né? As suas contas, como é que ela vai quitar o cartão, como é que ela vai quitar aí a casa, o carro, enfim. Muitas pessoas acabam adoecendo pela excessividade, né, do futuro, porque a ansiedade é isso, né? A ansiedade, ela é a excessividade, né, do futuro. As pessoas se sobrecarregam com aquilo que ainda está por vir, e isso é muito perigoso. Mas eu quero usar um texto da palavra de Deus para mostrar para você que se você tomar posição hoje e colocar em prática isso que eu vou lhe dizer, você vai ver como você vai melhorar, você vai, né, sair dessa bolha e você vai ver novos horizontes na sua vida, tá bom? Mas antes de você ler o texto comigo, verifica se você já é inscrito do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo, ativando todos os sininhos para você receber as notificações, tá bom? E não esquece de deixar aquele like bem abençoado e fazer o seu comentário, beleza? Filipenses capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Filipenses capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor diz. Versículo de número 6, 4, 6 de Filipenses. Não fiquem preocupados, presta atenção, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Presta atenção nisso. Seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, nesse texto que Paulo menciona, né, aqui aos Filipenses, ele traz um alerta sobre esse problema, né, a questão da ansiedade. Assim como Jesus, ele mencionou e conversou também com os seus, né? A gente vai ver Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus orientando os seus, porque a gente não vive apenas em um mundo espiritual, como muitas pessoas aí prejulgam, né? Tudo é espiritual. Não, nem tudo é espiritual. Às vezes nós estamos atravessando situações que a questão ela não é no mundo espiritual, a questão é no mundo físico, né? É no mundo que nós temos acessibilidade, ok? Então olha o que Paulo está dizendo aqui, não fiquem preocupados. Esse aqui é o fator que impulsiona, que aciona a ansiedade no nosso coração, a preocupação.
Não podemos nós viver preocupado. Como diz a palavra, não podemos viver preocupado com coisa alguma. Pastor, mas é tão sério o que está acontecendo na minha casa. Estou preocupado com os meus filhos, estão crescendo, estão ficando rebeldes. Eu estou preocupado aqui com o meu casamento. E aí eu começo a pensar em várias coisas. Eu começo a pensar que a minha esposa está me traindo ou que o meu marido está me traindo. É tão sério o que está acontecendo. Gente, cuidado com a preocupação excessiva. Você não pode se sobrecarregar com essas preocupações excessivas, porque isso vai sobrecarregar o teu coração. E uma vez que o nosso coração ele é sobrecarregado de preocupações, a gente vai ser afetado pelos resultados dessa preocupação. Agora presta atenção, esse é o primeiro conselho, não fiquem preocupados com coisa alguma, Aí a pergunta é, mas como nós não vamos nos preocupar, com as coisas da vida? Como é que eu não vou me preocupar com a segurança, com a moradia, com a questão das finanças, com a minha saúde, com isso, com aquilo? Como é que eu não vou me preocupar? Temos algumas recomendações sim da palavra de Deus. Olha o texto, está no texto. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Em tudo. Não está dizendo algumas coisas, em partes. Ele está dizendo em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, tudo aquilo que o meu coração ele está aprisionado. Tudo aquilo que está me levando à ansiedade. Todas essas coisas, essas preocupações, todas elas eu preciso levar diante de Deus. Eu preciso colocar diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. E como é que eu vou apresentar a Deus, gente, as minhas preocupações, os meus anseios, as minhas expectativas, aquilo que muitas vezes está me corroendo por dentro, está me levando a perder noites de sono? Como é que eu vou deixar isso conhecido diante de Deus, apesar de Deus ele ser onisciente, conhecer todas as coisas? Está aqui a primeira recomendação. Faça isto e você vai viver dias melhores na sua vida. Está aqui, em primeiro lugar, você vai colocar diante de Deus toda a sua ansiedade, todos os seus pedidos, todas as suas preocupações, através da oração. Está no texto, Está no texto. Veja o versículo 6. Através da oração e da súplica. O que é orar, gente? O que é a oração? Oração, ela é a conversa que você tem com Deus. Oração é o diálogo que nós temos com um ser supremo, ou seja, com Deus, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou todas as coisas. Nós devemos ter uma vida de relacionamento com Deus por meio da oração. Ou seja, a oração, ela é o caminho pela qual nós vencemos a ansiedade. Você está perdendo noite de sono, preocupado com o tratamento que você vai fazer? Se ponha a orar a partir desse momento. Fale com Deus. Fale, converse com Ele abertamente, assim como eu estou conversando com você. Assim como você conversa com outra pessoa. Converse com Deus, vá para o teu quarto, faz o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 7. Faz o que está escrito, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com teu pai em secreto, ou seja, conversa com Deus. O que é que está fazendo você ficar preocupado? O que é que está te conduzindo à preocupação? Quais são as tuas preocupações? Quais são os teus dilemas? Conversa com Deus, empenhe-se a orar, Você não consegue dormir, então ajoelhe-se ao pé da sua cama ou procure um canto que você possa conversar com Deus, de forma espontânea e lance sobre o Senhor. Lance sobre Ele. É o que está escrito na palavra de Deus, gente. Lancem sobre o Senhor todo o vosso cuidado, porque Ele tem cuidado de vós, toda a vossa ansiedade.
Então a oração, ela é o caminho que nos conduz para uma vida livre de ansiedade. Livre de ansiedade. Você tem orado ao Senhor? Você tem conversado com Deus? Coloca aqui nos comentários. Você tem conversado com Deus? Segunda recomendação que a palavra do Senhor nos traz, gente. Segunda recomendação. Além de orarmos, de colocar diante de Deus todas estas coisas que me causam ansiedade, eu devo, final do versículo 6, eu devo também agir e viver de forma que eu seja grato ao Senhor. Presta atenção nisso, que eu venha ser grato ao Senhor. Gente, gratidão, ela nos blinda de uma vida de ansiedade. Ou seja, seja grato. Em vez de você estar preocupado, quebrando a sua cabeça, martelando e tal, e sabendo que não vai resolver, seja grato. Você está passando por um tempo difícil? Senhor, muito obrigado. Pastor, o que é isso? Mas eu vou agradecer pela situação difícil que eu estou vivendo, sim, porque através dessa situação Deus está trabalhando o teu coração, Deus está ali melhorando, Deus está te aprimorando, né? Deus ele está levando a tua fé a ser mais fortalecida. Olha o exemplo de Jó. Jó passou por crise, por situação difícil, teve que enterrar 10 filhos, perdeu todos os seus bens, mas veja o final de tudo. O Senhor estava trabalhando a vida de Jó. Então seja grato. Seja grato pelo salário que você tem, seja grato pela família que você tem, pelos filhos que você tem, pela saúde que você tem, embora que não venha a ser a saúde que você queria, mas seja grato, porque uma vez que você passa a ser grato ao Senhor, você age em uma vida com ações de graça, querido de Deus, você vai viver menos preocupado. A ansiedade, ela não vai resistir estar na sua vida. Então guarde essa palavra, coloque em prática no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que a presença do amado Espírito Santo enche o teu coração, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e vamos juntos nos edificar na palavra de Deus. Forte abraço para você e para a sua família.